Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pelican Cast. Sou Rogério Babeto e falo diretamente aqui da Conective em Alphaville. E hoje a gente está com a parte 2 de Suzy Mariá. Né, Suzy? A gente estava falando sobre o Tibete, né? Que você esteve lá e a experiência, né? Que você, na verdade, conseguiu absorver junto aos monges, né? Você pode continuar aquela história para a gente? Está tão empolgante? Nossa, gente, quem viu o 1, agora na parte 2 eu continuo com a parte em que os monges professores todo dia fazem esse debate com os monges mais jovens para forçar ele a verdadeiramente aprender o que ele está estudando. Até porque alguns dos monastérios, esse especificamente de Tera, é para formação. Eles formam engenheiro, arquiteto, médico, Olha. tudo lá. Então, assim, é mais que ser monge, é estudar mesmo. Então, foi o aprendizado sobre você, às vezes, tem que realmente ceder que você não sabe e permitir que quem saiba te ensine. Ser questionado sem sentir isso como dolo. E o respeito a quem sabe mais. Então, o respeito àquele professor que estava lá fazendo aquele papel de ensinar naquele momento. Então, esse foi o grande aprendizado no monastério e com os monges. Mas eu tive a oportunidade de ir no outro monastério, em que aí não é de estudo, mas é de mantras, é de religiosidade. E falei com um monge bastante antigo lá, e aí ele me mostrou os segredos do que eles chamam de o museu do monastério. Então lá, por exemplo, tem estupas dos Budas da Compaixão, Dalai Lama, o atual, Tsen Gyatso, que está em Dharamsala, lá na Índia. Ele é a 14ª reencarnação do Buda da Compaixão. Eles têm lá dentro as estupas, e principalmente no Palácio de Potala, com reencarnação do 8º, do 9º, do 10º. Aí você vê de novo sobre história, respeito, construção de uma vida. Então a gente foi visitar dentro do museu e depois no monastério as relíquias. Agora, gente, para quem já conhece, teve aqui no Pelicancast o Marluz Paiva. Marluz Paiva. Então a gente fala com o Marluz sobre materialização, sobre essa capacidade paranormal de solidificar uma emoção, um sentimento. Neste caso, o mais impressionante que eu tive nesse monastério, tive a oportunidade, porque é raro conseguir ver. Então, esse monge falou para eu esperar, e ele abriu para nós um relicário, em que tem lá a peça que foi materializada com o Buda depois de morto. Então, uma coisa é falar, não, tem materializador vivo, fechado dentro da estupa deles, ele como múmia, e na mão dele apareceu, depois de anos, eles abriram as pedras materializadas, tipo cristais. Ele materializa ainda depois de morto. Aí você pergunta, né, para esse monge budista, fala assim, mas o que é isso? Ele falou, normal. É normal. Mas ué. Bom, Suzy, eu vou até compartilhar aqui. Quando o Marluz esteve aqui, foi uma energia tão boa assim quanto a sua, né? Muita conversa boa. Então, e no final, a gente estava saindo aqui, e ele falou assim, Rogério, estica a mão. Quem não conhece Marluz, né? Ele materializa, né? E ele fez assim com a mão, pessoal. Fez assim. Aí eu vou mostrar para vocês hoje. Olha aí. Que coisa mais linda, mas isso aqui, ó, foi materializado na minha frente. Que peça linda. Lindo, né? E o significado dessa cruz, né? E quando caiu na minha mão, aí sim que eu emocionei a energia, né? Eu tremia do corpo, assim, dos pés à cabeça, né? Além da emoção, e ver aquilo acontecer na minha frente, do meu lado, né? Foi fantástico. Tem gente que fala isso, né? Como eu conheço muito o Marluz e tenho uma profunda admiração por ele, e tem gente que fala, mas Suzy, isso é verdadeiro? Ou ele é um falsário, ele põe essas peças no bolso, ele põe uma peça dessa que a gente imagina quanto custa, e ele te dá de presente assim só para agradar. Mas, então ele teria uma joalheria e venderia. Sim. Então, algumas respostas com materializadores como o Marluz, que são raríssimos no planeta, né? Vivo ele é um dos últimos. Tem ele, o Guruji, Tio Sai Baba, que já desencarnou em 2015. Então, tá praticamente, essa linhagem de materializadores praticamente não existe mais. Chico Xavier materializava de vez em quando uma gotinha de cristal. O Divaldo chegou a materializar num evento que ele estava, lágrimas. Então, assim, é uma capacidade realmente muito específica. E, então, eu falei para essa pessoa, eu disse, primeiro, por que ele faria isso? De graça. Sim. A vida inteira fazendo isso, sem cobrar nada. E
Você não percebeu que isso é cura, porque a peça tem a resposta que você precisa para a cura. E o que eu vinha buscando, sempre buscando muito essa questão, né? Falar com Jesus, ter esse contato, e de repente vem a cruz na minha mão. Assim, E uma falei, cruz sem Jesus. é. Isso, você quer dizer isso, ó. A cruz está Sem aqui, Jesus está tá aqui. Não Isso. tem quer dizer, houve para mim a separação, né? É fantástico. Foi lindo. Essa é a resposta. Muito lindo. Eu tenho alguns casos, falar um minuto só do Marluz, porque eu sou realmente fascinada na história dele e na capacidade desse ser. Mas eu tenho uma amiga que tinha perdido há muito tempo um crucifixo que tinha o Jesus. E aí ela, antes de perder, ela disse que, ela mesma falou assim, ó, eu perdi porque eu briguei com a cruz. E ela separou o Jesus da cruz, ela separou e guardou numa gaveta e sumiu. O Marluz materializou a cruz e o Cristo, os mesmos, separado de volta para ela. Pra ela. Nossa. Então eu pergunto isso, como é que uma pessoa teria interesse de pesquisar, descobrir uma história dessa que é muito profunda Sim. e ainda fazer a peça naquele instante exatamente como isso? Como isso. Então Sim. é mais do que o nosso orgulho pode explicar. É só quem estava ali no lado que você fala, não é possível. Você fala, não é possível. Como é que ele... Né? É lindo, é fantástico. Eu falando Os mistérios, né? os mistérios e falando da materialização, porque tem duas possibilidades, isso é uma mediunidade, né, de efeito físico. Sim. Então, a materialização e o aporte. Para quem conhece, a mulher do algodão de Votuporanga, tão famosa, Dona Edelarzil, se não põe no Google, põe mulher do algodão, Dona Edelarzil. Conheço muito ela e o processo. Eu fui muitas vezes lá para ver o processo e entender. Ela é uma portadora, ela consegue pegar os teus sentimentos negativos e põe como que num portal lá no algodão e solidifica. Então transforma em vela, em flor, em terra, em objetos 1000 que vão tirar de você aquilo que é ruim. E o Marluz materializa o que você precisa para cura. Então um é materializador, o outro é aporte. Mas são apenas mediunidades diferentes que existem no nosso planeta. Nosso planeta. É fantástico. Esses Lindo, seres né? são únicos e vale conhecê-los. Maravilhoso. E Suzy, você estava falando, a gente estava conversando um pouquinho sobre a quinta dimensão. Isso. Nós estamos na terceira, certo? Nós estamos na quarta. Na quarta dimensão? O ser humano não é acostumado a falar da quarta, é falta de costume, Rogério. A terceira, altura, profundidade e largura, é normal que é esse corpo. A quarta é o tempo. O próprio Einstein falava isso. Ok. A quarta é o tempo. Então a gente já trabalha no tempo. Então nós estamos na quarta dimensão. Na quarta. E a quinta, para quem nunca ouviu falar, o que seria, como você acessa, qual a técnica que você pode compartilhar com a gente, o que significa ir para a quinta dimensão, Isso. né? O que você pode buscar ali, né? Eu acho que isso é interessante, né? Cura, uma clareza sobre o seu ser, né? Espiritualidade, o que você consegue Isso. acessando lá? Como a 3D a gente conhece tão bem e a quarta é o tempo, isso aqui que a gente fala é o ser físico. Para eu poder existir no físico, eu preciso ter espaço, é o meu corpo físico, eu preciso ter o tempo. É a grande equação tempo e espaço para você poder entender o cosmos. Então, esse é o tempo e espaço. A quinta dimensão, ela não pactua nem com o tempo da Terra, nem com a matéria da Terra. Então a gente costuma falar que a quinta dimensão é o primeiro espaço para entrar no mundo do astral, do cosmos ou do espiritual, conhecido como energia cósmica, energia espiritual ou energia do astral. Então essa é a quinta dimensão. Você precisa, Rogério, aprender, a meditação e a concentração ensina isso muito, abstrair o teu corpo e o teu tempo. É nesse momento, você não lembra boleto, trabalho, problemas, nada do que é do físico. Você abstrai, não é esquecer jamais, mas abstrai o físico e abstrai o tempo. Então, nesse momento, você está falando sobre você meditar, parar um minutinho, que meditar também significa familiarizar-se, né? Isso. Com você. Com você. Certo? Introspectar-se. Introspectar-se. Então, naquele minuto que você se introspecta, você pode... Isso serve para todo mundo? Todo mundo pode? Todo mundo pode, todo mundo. Tem gente que diz, eu não aguento. Faz 5 segundos. Eu não aguento muito. Eu aguento os 10 segundos. Eu não aguento mais que isso, não. Nem tento. Rápido assim? Eu normalmente... Aquele negócio de 15 minutos, meia hora, meditando. É pra quem aguenta. Eu não aguento. É muito tempo para mim. Eu fico louca. Você acha que em tão pouco tempo você já consegue acessar essa... com a prática? Com o treino. Prática, Tudo é treino e prática, Tudo é né? treino e prática. Instantaneamente você consegue, porque é uma chave que você aprende a mudar, que é calei o espaço, não me preocupo, não tenho dor, não tenho nada que esse corpo possa interferir. E não tenho tempo, é o aqui e agora, eu não estou preocupado.
Se é de noite, se é meio-dia, se tem sol, se tem chuva, frio, nada. Eu literalmente abstraio. Quando eu faço isso, automaticamente eu chaveio a minha pineal para estar acima dessas duas condições. Isso é a quinta dimensão. Na verdade, todos nós entramos automaticamente na quinta dimensão quando dormimos. Você falou uma parte agora que pineal. A gente ouviu falar sobre muito pineal. A pineal está cristalizada, por isso que a maior parte das pessoas não conseguem fazer essa ascensão. Isso é real ou é um misticismo também? Que eu acho que isso, como você falou, se todo mundo pode, você não pode ter um item que te obstrua a fazer isso. Isso mesmo. Olha só, Rogério, outra questão maravilhosa. Quando uma pessoa nasce com uma deficiência visual, por que ela consegue andar e se locomover e às vezes enxerga mais que nós? Porque a próxima habilidade vai ser desenvolvida. Se a pineal estiver calcificada, o timo vai ser desenvolvido. Vai sempre para a próxima habilidade. Nunca vai faltar glândula para desenvolver. O que eu quero dizer assim, o pessoal que está em casa escutando a gente, seja acho que a idade que for, né, a condição que for, você consegue fazer isso. Consegue fazer isso. Você consegue treinar, você consegue fazer, quer dizer, não vamos focar no obstáculo, né? Não foca no que não tem. Vamos focar no que é possível fazer. Isso mesmo, não foca, não tem. Não foca, não tenho capacidade de ativar a minha pineal. Foca que você tem capacidade de ativar ela, mesmo calcificada, porque ativando ela descalcifica também. E tem gente que, excepcionalmente, como a tireoide, pode tirar, né? Numa cirurgia física mesmo, tirar. A próxima glândula assume o papel. Sempre. Quer dizer, sempre há um recurso que Deus já colocou ali para poder suprir a sua necessidade. Isso, o que tem a deficiência de visão vai suprir com olfato, com som, né? Escutando. É excepcional isso. Tem uns, aliás, que têm deficiência de visão que se movimentam melhor do que eu. Então, isso é fantástico. O que não tem a fala, né? Ele não tem a fala e normalmente não fala porque não escuta. Ele desenvolve uma sensibilidade de contato com a mão, se comunicar. O ser humano, ele é inexplicável. Acho que a palavra boa é essa, inexplicável. Ele consegue o próximo recurso, sempre. Recurso. E quando você acessa a quinta, qual é o sentimento? Qual que é o que você... É um sentimento de euforia, de paz, de... Ai, que ótima pergunta. Fisicamente, o sentimento é de leveza. É como se você virasse uma pena. Você está flutuando. Ou você fica mais leve que o ar. Essa é a primeira sensação física. A gente chama também de balonamento. Que é você se ampliar e se achar mais leve que o ar. E dentro de você é paz. É silêncio absoluto. Dá um silêncio. Você fica em paz. E aqui que você fala que é o vácuo quântico? É o vácuo quântico. É a primeira porta de entrada do vácuo quântico. Primeira porta. A primeira porta de entrada do vácuo quântico. Onde nada existe, nada... É o nada. É o nada, só que... Mas é o tudo ao mesmo tempo. É onde mais se propaga som e frequências, né? Quando você fala em abalonamento, você está falando do seu campo quântico? Seu campo quântico. Você se sente como se inflasse ele, e já que infla você vira um balão, aí com ar tipo um gás hélio, você vai para cima. Então, dá uma sensação de leveza e de paz. Muito grande. Quanto mais você treinar, e o gostoso é, vamos falar que uma pessoa cética vai falar assim, não, estou fazendo há 10 anos e não consigo. Não importa, o dia que ela conseguir, a vida dela se transforma. Porque é uma sensação agradável. Você acha que é o contato com o divino? Eu acho que é o contato com o divino eu sou. Com o divino, é um dos divinos. Nós temos muitos divinos. É o contato com o divino eu sou. A primeira porta de entrada. O divino eu sou tem a ver comigo mesmo, para eu poder encontrar o divino nós somos. Aí é o universo, aí não vai ser aqui no primário. Então tem o divino nós somos, o divino eu sou, o divino você é e o divino nós somos. Nós somos compostos de muitas formas de divinos. E a gente está ainda no primeiro estágio, o divino eu sou. Se eu encontro as respostas e a razão de sentir no eu, certamente o próximo passo é encontrar no nós. E depois é encontrar no outro. Porque eu estou sempre integrado. Então, essa nossa visão ainda limitada, ela faz com que diga assim, tá bom, aqui tem essa água, estamos nós dois com sede, então essa aqui é a nossa água. Chega um momento tal que você começa a acessar esses mundos, além do divino eu sou, que você olha essa água e fala assim, eu também estou com sede. Bebe primeiro. Mata a tua sede primeiro. Porque se você matar a sua sede, a minha será saciada. Esse é o divino nós somos. É algo encantador. Mas falar assim, isso é tudo teoria?
Isso é tudo o mundo do astral e do cósmico. É difícil viver na Terra? Claro que é difícil. Porque às vezes você pode se confundir, eu não sei, tô tentando ver aqui, né? Vou questionar, né? Meu Pode papel aqui questionar. Enquanto isso, eu tomo um gole d'água. Se você faz isso, às vezes você vê muita gente se doando pro próximo de uma forma assim, tipo, né, que nem a água, né, que você colocou aqui agora. Isso. Eu entendo que é uma forma de sentimento, é um sentimento, né? É. Amor infinito aí, Isso. né? Mas você vê quando você traz isso para o material, para a quarta dimensão, né, que a gente vive, então, você às vezes vê isso, a pessoa às vezes, não é extrapolando, mas às vezes elas deixam de ver a própria vida e se doa demais para o outro. Não tem um equilíbrio, vamos dizer Isso assim. mesmo. Porque você só chega nesse fato É. quando você estiver saciado. Mas aí não é da água física. É isso. É quando você estiver saciado do que o próprio Jesus chamava de eu tenho a verdadeira água. Olha a história da mulher no poço, né? Lá da mulher samaritana, né? Que ele chega e pede, me dá um copo d'água. Ela fala, você é nazareno. Naquela época, Jerusalém tinha ficado com 2 tribos, né? Com Judá e Benjamim como capital. E ele se separa, as outras 10 tribos de Israel se transformam na capital de Samaria. Então, se separa em dois blocos. 2 tribos de um lado e 10 do outro, das famosas 12 tribos. Então, os samaritanos não falavam com os judeus de Benjamim e eles não falavam com os samaritanos. Jesus passa pela Samaria, que é a maior provocação do mundo, e ainda manda os discípulos procurar na cidade comida e fala com a mulher do poço. E a samaritana fala, meu senhor, o senhor está brincando comigo, o senhor acha que eu vou te dar essa água? Ele falou assim, esta água mata a sede do corpo, mas a água que eu tenho para você vai matar a sede do espírito e você nunca mais terá sede. Isso é fé, Rogério. Isso é fé. Isso é fé. É a fé de que se eu... Olha que bonito. Vamos falar que eu te dê mesmo, assim, que eu tenho esse altruísmo, que é tão difícil na Terra. Então, você vai tomar para matar a sede. Se você está imbuído do nós, você vai tomar um pouquinho e me devolver e falar, agora Sim, mata a tua sede. Você viu que Você tem a troca, né? é recíproco. É gerar esse movimento harmônico de que nós somos. Não, muito lindo isso. É bonito. É Suzy, bonito. o programa, assim, a gente desenvolveu o programa Pelicancast, né? Com esse intuito de trazer esse tipo de conhecimento. Porque eu acredito muito nisso. Eu tenho fé de que, através da meditação, você consegue acessar a quinta dimensão e você consegue, através disso, trazer cura, trazer riqueza, sobriedade, clareza, Isso. ótimos relacionamentos, expansão da consciência, da espiritualidade, né? Como é que você pode ensinar isso para o pessoal fazer? E qual foram as experiências que você teve que você pode compartilhar com a gente? Nossa, isso é divino. Rogério, tem 2 formas sempre de acessar. Ou você consegue sozinho, via a sua reflexão, sua meditação, todo dia pegando, sei lá, que seja 5 minutos, mas estudando e buscando aprender por você mesmo. O outro é pedindo ajuda para quem é especialista nisso. Então, os 2 caminhos são bons. Tá. Tem gente que precisa daquele professor de meditação, daquele oraculista, da mesa radiônica. Aprender respiração. Isso mesmo. Tudo que pode te levar até lá. Todos os recursos que um professor ou um terapeuta pode te ensinar. Então, tem essas 2 formas. Vamos juntar as 2 numa só e falar assim, tá bom, você vai procurar qual que mais se encaixa para você. Aí é treino, é todos os dias, se possível, todos os dias, pelo menos mas que seja uma frase, um mantra, um mani padma hum, uma vez que seja. Todo dia você fazer algo que naqueles segundos você abstraia essas 4 dimensões. Chega um momento que de tanto você fazer isso, o que a gente chama de seu campo áurico, ele se acostuma que a hora que você precisa, você fez, é instantâneo. Você está lá. Então, é treinar a sua psique para acessar esse portal. Eu chamo isso de submarino. Eu falo assim, gente, tem um submarino. Agora pensa que você rodeia o submarino. Você tenta entrar no submarino, a escotilha está fechada, você não consegue. Chega um momento que você consegue. Você falou, a sensação que tem de tanto fazer, chega um momento que você acessei e diz, nossa, você sente essa leveza. Se você entrar no submarino, todas as portas de dentro do submarino serão abertas. É um segundo, é um momento em que você desperta. Aí você me perguntou como que eu posso ensinar as pessoas, mas é o que eu digo para todo mundo que é verdade, que eu não tenho paciência para meditação, e não tenho mesmo. Não tenho, sou totalmente impaciente para meditação. O que eu faço no meu caso? Eu tenho alguns recursos. O que eu mais uso é a música que eu mais gosto. Eu tenho uma música que para mim
É o segredo da minha vida. É Maria, tu sabias. Essa música, gente, até uma dica boa. Maria, tu sabias. Procura lá na internet. A música fala: Maria, tu sabias que teu filho viria sofrer na mão do mundo. Maria, tu sabias que nada ia ser fácil. Maria, tu sabias, mas ó, quem é você, Maria? Então, quando eu escuto esse Maria, tu sabias, me justifica e fala assim, eu também sabia que não ia ser fácil. Eu juro que eu sabia. Então, é uma música que te aprofunde. Sim. É um mantra. Eu gosto muito do Om Mani Padme Hum. Eu acho que repetir Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, e chegar um momento até você conseguir aliviar a sua cabeça. Então, repetir um mantra. E o meu maior recurso daí é a oração. Eu sou rezadeira de rosário. As 50 contas do rosário rezando. Leva uns 25 minutos, transforma a vida da pessoa. Porque aquele momento você está criando uma egrégora que vai aliviar, de novo, ó, seja você sozinho ou alguém te ajudando. Você vai criar uma egrégora que vai aliviar a sua situação momentânea. Quando isso acontece, que você rompe a porta do submarino, a resposta vem. Para aquilo que você está questionando, para trazer a clareza, o que você... Para o que você está procurando, a resposta vem. Na quinta dimensão, você tem acesso aos mentores, guias, guardiões? Todos os... Anjos, arcanjos, não sei. Isso mesmo, tem todos. Aí tem algumas categorias. Eu costumo falar que a categoria, a gente tem assim, o consciente individual, sou eu. Aí nós temos o consciente coletivo e o inconsciente coletivo. Quem mais fala do inconsciente coletivo é o subconsciente é de Freud, então o inconsciente é do Jung. Então tem o inconsciente coletivo. Aí esses seres estão nessas categorias. Consciente coletivo são os anjos da guarda. Individual, desculpa. Primeiro, consciente individual, você é teu anjo da guarda. Esse você acessa, vê que ele não está na quinta dimensão nem nada, ele está aqui com você. Aí você vai para o consciente coletivo. Os santos, os mártires, os heróis. Aí você vai para o inconsciente coletivo. É quinta dimensão, ali é onde vão estar os guias, os mestres ascensionados, os orixás. Então, os seres mais elevados estão na quinta dimensão pelo inconsciente coletivo. Isso quer dizer que todo mundo pode acessar, mas nem todo mundo vai lembrar. O consciente individual eu lembro, o consciente coletivo eu lembro, por isso que é santo, anjo, a gente fala de São Miguel, a gente está alardeando esses seres. O inconsciente coletivo, todo mundo pode acessar na quinta dimensão. Mas você tem que treinar a lembrar. E você falou que a gente, quando dorme, acessa. Quando mais acessa é no sonho. É o melhor, porque esse corpo, por ciência, por biologia, ele tem que, de vez em quando, se possível, dentro a cada 24 horas, ele tem que parar para reabastecer as energias. Ele vai fazer trocas metabólicas, ele vai fazer recuperação de célula, cabelo, tudo que ele precisa. Então, esse momento em que o corpo relaxa é como você pôr o carro na garagem e ligar para carregar a bateria. Vai carregar de combustível, de álcool, de gasolina, hoje em dia de eletricidade, você vai deixar ele carregando. Quando acontece isso, este corpo desliga. Quando ele desliga, o seu espírito que está integrado, ele se separa um pouquinho. Então, assim, todos nós, quando ele se separa um pouco, você obrigatoriamente está na quinta dimensão. O que você tem que fazer é lembrar. É treinar a memória. Eu já ouvi dizer, Suzy, que quando você está nesse ponto entre o sono, né? Isso, na vigília, entre estar dormindo e estar acordado. É o momento, porque você parece estar consciente ainda, né? É o melhor momento para lembrar, tanto na ida quanto na volta. A minha pergunta é, e para cocriar? Cocriar a saúde, a riqueza, aquilo que você deseja, esse é um bom momento também? Eu não acredito nisso, eu não acredito nessa cocriação. Porque eu escuto muita pessoa falar, não, é só cocriar. E eu vejo pessoa falando assim, não, é só cocriar a prosperidade. Você vai ver, ela está vendendo o almoço patejando. Então, se fosse fácil assim, a gente tinha livro de receita. Então, eu acredito que é acima da cocriação. É o que você merece. É merecimento? É merecimento, tem que ser. Ou vamos trocar a palavra para não ficar tão grotesco e falar assim, não, mas eu não mereço perder uma pessoa que eu amo. Não, então vamos trocar para o que eu preciso. Fica melhor. Aprendizagem. Para aprendizagem. É o que eu preciso. Então, é mais profundo que isso. Eu posso cocriar minha prosperidade, mas se ela não me ajudar na minha aprendizagem, eu posso estar cocriando uma coisa ruim. Então, a consciência vem antes da cocriação. Cocriação é um passo depois. É tomar... Então, o divino eu sou, o divino nós somos, o divino você é, a consciência, aí pode cocriar o que... Aí você cocria, só que olha que beleza. Quando você chega nesse ponto aqui, você não cocria coisas materiais, você não se importa mais. Muda, né? Claro que muda. Aí é uma consequência o material.
Aí você não vai usar essa energia para co-criar o carro maior, a casa maior. Eu vejo que quem cria muita riqueza ou aprendeu essa forma, né? Eles realmente fazem o dinheiro circular muito, né? Pessoas que às vezes doam muito, né? Elas sabem que o dinheiro é uma outra energia, é uma frequência e Isso. ela trabalha o tempo inteiro com isso e nunca vai faltar. Né? Ela está sempre criando mais e criando mais, por isso que ela é tão, às vezes, generosa, ela ajuda tanto e faz tanto, né? E às vezes não é mais o material em si, né? Isso. Agora, Pra olha, ela, né? Pra olha ela, que né? beleza. Vamos pôr a cocriação aqui. Eu vou tirar o dedo daqui, cocriação como o final, e vou trazer para. Primeiro eu cocrio, para depois aprender o divino eu sou, o divino nós somos, o divino você é e a consciência. Me perdoa, mas eu vou ser arrogante, eu vou ser ignorante. Eu vou ser egoísta, eu vou ser ganancioso, eu quero cada vez mais para mim. O que o planeta Terra mais tem é isso aqui, essa cocriação aqui. Se a cocriação for aqui, é como você falou, vai girar mais dinheiro, mas vai ser altruísta. Ele não quer só para ele, ele quer movimentar o mundo. Sabe quais os 4 segredos que você tem que perguntar todos os dias quando você tem algo para doar para alguém? Se isso, ou para cocriar, se vai fazer bem para você. Fala, vai. Oh, claro que vai. Eu vou cocriar uma lancha. Vai fazer bem? Vai. Um jato, porque eu não quero mais pegar voo particular. Então, vou cocriar para mim. Faz bem para mim? Faz. Faz bem pros que eu amo? Oh, claro que faz. Faz bem pros que eu não amo? Vamos pensar. Não, porque eu posso ter quem eu não amo que tá passando fome. Pode ter que tá lá preso, que a mãezinha dele tá passando necessidade em casa. Então, faz bem pros que eu não amo? Não, necessariamente não. Faz bem pros que eu nem conheço, não. Se não faz bem para todos esses 4 seres, não devia ser feito. Também resolve o mundo. Esse é dos mestres. Quando você fala com o mestre, ele vai procurar essas 4 coisas. Por isso que às vezes tem gente que fala assim, mas eu pedi para Deus, mas eu pedi. Pode ser que está fazendo mal para quem você não ama. E se você não fizer bem para quem você não ama, você acha que o mestre de luz vai te ajudar? Não vai. Não vai. Então vamos selecionar em 4 caminhos. Divino eu sou, divino nós somos, divino você é consciência. Tem que fazer bem para mim, para os que eu amo, para os que eu não amo e para os que eu nem conheço. Isso é sabedoria milenar do xamanismo. Do xamanismo. Xamanismo. Xamanismo pensa que para tomar... Eu falei com os índios Quechua no Peru e eles me ensinaram isso. Eles falaram o seguinte, nós vamos tomar uma decisão agora na nossa tribo aqui. Nós temos que ter certeza que essa decisão faz bem ou não faz mal para as próximas 7 gerações. Senão não pode fazer. Eu vou cortar essa árvore. Nossa. Então eu vou cortar essa árvore. Vai fazer falta? Vai, já na próxima geração. Então eu corto essa árvore, mas eu planto 3 a mais para as próximas gerações. O final da sua ação tem que fazer bem para 7 gerações. Uau, Isso muda o mundo. Muda o mundo. Isso é bonito. Agora, isso é profundo? É difícil? Claro que é. Senão nós não estava aqui, né? A gente não estava aqui, né, Nós já Suzy? estava lá no mundo melhor. Suzy, eu vou ter que interromper mais uma vez. Vamos para a terminou parte nosso 3? tempo, Eu quero vamos. falar sobre frequência agora. Tá bom. Eu sei que você tem uma máquina, pode falar sobre isso? Posso Falar falar. como é que Tenho você um entra biocomunicador. E Tá. como é que são seus cursos, Tá bom. livros. Eu quero falar um pouquinho dos livros. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Então, pessoal, estamos terminando mais um episódio aqui do Pelican Cast. A gente vai ter mais uma parte 3, né? Mais um episódio com Suzy e Mariá. Espero que vocês estejam gostando. Então, clica aqui, deixa seu link, né? E manda um direct pra gente. Um abraço. Até a próxima.